Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Enquanto nós louvávamos aquela canção tão linda, exaltando o nome de Yahvé, Deus ia colocando algo no meu coração e dizendo que o Senhor confia nos filhos dele. Nós somos os filhos dele. O Senhor tem prazer e alegria em nós. O Senhor disse ao meu coração que muitos filhos entraram aqui carregados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Muitos filhos com dores físicas. Muitos filhos saíram de hospitais direto para a casa de Deus. Muitos filhos com o emocional abalado. Mas o Senhor dizia ao meu coração, eles estão aqui dizendo, louvor e graça, majestade e força a Yahvé. Nós estamos no melhor lugar. Amém, igreja? Nós estamos na série Promessas e o Senhor vai continuar falando ao nosso coração. Eu gostaria que você abrisse a palavra em Marcos 1. Quem esteve aqui domingo passado, viu que nós terminamos, a pastora terminou, em Mateus 28, no último versículo, e nós vamos dar continuidade em Marcos, logo em seguida, Marcos 1, amém? Nós vamos ler do 2 ao 4. Podemos ler? A palavra do Senhor diz assim: Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Agora eu quero, se vocês não quiserem abrir, eu quero que vocês me acompanhem. Eu vou ler mais 2 textos em Isaías 40, do 3 ao 5. Se vocês quiserem abrir, senão eu peço para a mídia projetar, por favor. Isaías 40, do 3 ao 5. A palavra diz assim: Ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todas a verão, o Senhor falou. A última palavra, antes de nós orarmos e iniciarmos, está em Malaquias 3, de 1 a 3. Se você quiser abrir, ou senão eu também peço que coloquem Malaquias 3, de 1 a 3. É o último profeta antes do Novo Testamento. A palavra diz assim: Vejam, enviam o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueiam as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Vamos orar? Pai amado e Pai querido, aqui está, Senhor, a sua palavra. Fala, papai, através da minha vida.
Que eu não fale nada daquilo, Senhor, que o Senhor não permita. Encha a minha vida da Tua presença, Espírito Santo de Deus, e que eu possa falar através de Ti, Senhor, para a Tua igreja, para a Tua noiva, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós na individualidade. Vem tocando os corações, vem curando, vem fazendo o Teu querer. Tu tens liberdade no nosso meio. Manifesta a Tua presença, Papai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E o tema desta noite já está projetado: o silêncio diante da promessa. E o que tem a ver essa palavra do silêncio diante da promessa com todas essas palavras que nós lemos? Elas falavam a mesma coisa, não falavam? Nós lemos ela em Marcos, no Novo Testamento, e lemos no Velho através de 2 profetas, Isaías e Malaquias, ela dizendo a mesma coisa. E o que ela tem a ver com esse tema do silêncio diante da promessa? Que essa palavra foi falada a primeira vez através de um profeta, mais ou menos uns 700 anos antes da vinda de Jesus. Ele já dizia que ele viria, que era para nós nos prepararmos, preparar o caminho, como o pastor disse que era o único caminho, o próprio caminho viria, a verdade e a vida. Ele já disse: endireita as veredas, se arrependam, porque ele virá. A maior promessa para nós, ele virá. Depois Malaquias falou a mesma coisa, uns 400 anos antes da vinda de Jesus. Ele disse: virá um mensageiro que clamará no deserto para que prepare o caminho para a vinda do Messias. E depois, onde nós lemos? Em Marcos, depois de 400 anos, a promessa do Senhor então se cumpre. João Batista então anuncia em alta voz no deserto: prepare-se, arrependa, Ele está vindo, Ele chegou, e eu nem sou digno de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas Ele batiza com o próprio Espírito de Deus. E o que eu quero dizer para vocês é que no período aonde os profetas disse essa palavra, até aonde ela aconteceu, aonde ela se cumpriu, houve um silêncio. Houve um silêncio de mais ou menos 400 anos. E o que esse silêncio está querendo nos dizer? O silêncio diante de uma promessa, que é o tema de hoje. A ausência de Deus? Será que é falta da presença do Senhor? Será que Deus não estava nesse tempo do silêncio? Será que Ele não está no tempo do silêncio que nós às vezes estamos enfrentando diante das promessas de Deus? Será que a inexistência dEle? Será que Ele não vai cumprir aquilo que Ele prometeu? Será que o tempo já está demorando muito? Não, meus amados. Eu quero dizer que o silêncio de Deus diante das promessas dEle é a certeza que Ele sempre esteve lá. É a certeza, como a pastora pregou no último domingo, que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem alguém aí vivendo o silêncio de Deus diante das promessas? Tem alguém talvez passando por algum silêncio em alguma área, não sei o que, mas que Deus tem silenciado aquilo que talvez nós oramos, mas nós ainda não estamos vendo o cumprimento? Eu quero dizer para você que aonde habita esse silêncio da promessa de Deus, e não é qualquer silêncio, habita a plenitude da voz de Deus. Você crê nessa palavra? Você confia na palavra que se nós estamos vivendo um silêncio, não quer dizer que nós não estamos diante da promessa? Não quer dizer que Ele não é Deus para cumprir, pois Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. João Batista, como nós lemos aqui em Marcos, João Batista esteve no meio do deserto. No meio do deserto, muitas vezes há silêncio.
João Batista escolheu estar no lugar do silêncio para que ele pudesse ouvir a voz de Deus, para que ele entendesse o querer de Deus, para que ele vivesse a plenitude e para que ele pudesse falar em alta voz o que ele falou para nós. Olha, prepare o caminho, endireite as veredas, anime, levante a sua cabeça, pois eu estou contigo no tempo de silêncio. E eu quero lembrar alguns outros silêncios da palavra de Deus que às vezes passa despercebido quando nós lemos. Silêncios marcados pela vinda do nosso doce e amado Jesus. Jesus, quando ele veio à terra em forma humana, nós sabemos pela palavra que José e Maria buscaram lugar na cidade. A cidade estava lotada de pessoas, barulhenta, eu acredito, pelo recenseamento, os hotéis, as pousadas todas lotadas. Mas Jesus não encontrou lugar no meio do barulho. A palavra de Deus diz que então eles foram para um lugar afastado, um lugar, eu creio, silencioso, aonde talvez ouviam uns grilinhos, uns bichinhos, uns mugidos, né? E uma estrela, quietinha, aparecia no céu como sinal da chegada do Messias. E ele, no meio do silêncio, ele vem para cumprir a grande promessa. Ele vem em forma de homem para nascer, para nos dar a vida eterna. Depois Jesus cresce e Jesus enfrenta a morte, como nós também sabemos. E a palavra nos fala pelo profeta Isaías, que Jesus foi levado à morte como uma ovelha muda, calada. Jesus foi então berrando, gritando, esperneando? Não. Jesus foi calado, em silêncio, diante da promessa. Ele precisava passar por aquilo. Era a vontade do Pai dele passar pela morte para que ele ressuscitasse e nos desse a vida eterna. Mais uma vez, nós estamos diante do silêncio da promessa de Deus. Depois, quando o Senhor entrega a sua vida, olha para o alto, dá o último suspiro. A palavra de Deus diz que ele diz, está consumado. O véu se rasga de cima a baixo, é onde nós podemos acessar a presença. A palavra diz que os corações, até que Jesus ressuscitou no domingo, os corações ficaram silenciosos. Parecia que estava tudo acabado. Havia silêncio diante da promessa. O pastor trouxe nessa mesma série o caminho de Emaús, que é uma palavra que eu amo, aonde os corações daqueles homens estavam em silêncio. E a promessa já estava viva no meio deles. Então eu quero dizer para vocês que o silêncio dos corações, muitas vezes dos nossos corações, diante das coisas que nós vivemos, diante das coisas que nós passamos, não quer dizer para nós assim, acabou, é o fim, a morte venceu, não tem mais vida sobre você. Você não pode mais, você não vai mais fazer isso não vai mais se cumprir na sua vida, não. Eu quero dizer para você aquilo que aquele Jesus disse para aqueles homens, eu estou aqui, eu estou vivo, creia, eu já ressuscitei, eu posso fazer tudo novo, eu posso fazer de uma forma diferente. Muitas vezes não é fácil nós entendermos, mas o que eu quero dizer para você é que você precisa crer e silenciar o seu coração diante de Deus. E esse silêncio, eu quero dizer para vocês que não é um silêncio de indiferença. Não é um silêncio do que eu não estou fazendo nada, mas é um silêncio
que molda os corações. É um silêncio que molda as relações. É um silêncio muito, muito, muito contrário do que acho que acabou, acho que é melhor eu ficar quieto. Não, não. É melhor silenciar diante da submissão da voz do teu Deus, do nosso Deus. É um silêncio de quietude de alma, não é de indiferença. Não é um silêncio de não fazer nada. É um silêncio de dependência. É um silêncio de saber em quem nós confiamos, em quem nós depositamos a nossa confiança e a nossa promessa. A palavra de Deus em Salmos 131, 2, diz assim, eu quero ler para vocês. Pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, a minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. O que esse salmo está dizendo? Que a minha alma, ela precisa se aquietar dentro de nós. Ela precisa parar de chorar como uma criança que chora, 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 pedindo o leite da mãe. Ela precisa saber que Deus não perdeu o controle. Que Deus está no meio da tempestade. Que Deus está conosco. Quando o nosso emocional está abalado, Ele continua conosco. Hoje nós falávamos, eu conversava com uma irmã, como está difícil, como estamos vivendo cargas emocionais que têm somatizado o nosso físico, o nosso corpo. Mas eu quero dizer, nós estamos diante da promessa de Deus, não estamos? Então vamos silenciar e aquietar a nossa alma, dizendo, aquieta-te, alma, dentro de mim, pois o meu Deus não perdeu o controle. É o silêncio de nós entendermos que muitas vezes nós não sabemos o que falar, mas mesmo assim nós queremos continuar falando. Nós queremos continuar dizendo. Nós vivemos num tempo que é muito difícil silenciar. É num tempo em que todo mundo quer falar. É num tempo que nós ouvimos muito lugar de fala, lugar de direito. Então é um tempo onde todo mundo quer falar, onde a moda é falar, 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 falar. E muitas vezes pessoas têm falado tanto e falado coisas que o Senhor não pediu para falar. Falado bobagens até. A palavra de Deus também diz sobre o silêncio algo em Provérbios que nós sabemos muito bem que o falar é prata e o calar é ouro. O Senhor continua nos ensinando sobre a chave do silêncio. Nós temos visto casamentos se acabando por falta de silêncio, sabia? Nós temos visto mulheres que não conseguem ficar com a sua boca fechada. Mulheres, como a palavra de Deus diz, mulheres rixosas, mulheres como uma goteira na cabeça do marido, mulheres que falam, quando elas precisavam se calar e ouvir aquilo que Deus quer para elas. Elas estão diante de uma promessa. O casamento é promessa de Deus ou não? O seu casamento é promessa? O meu é. Você está diante da promessa, não está? Então peça para o Senhor sabedoria. Tem mulheres que elas falam, elas manipulam, elas colocam o querer dela na frente do querer de Deus. E nós precisamos, nós mulheres, agora eu estou falando com as mulheres, pedir para o Senhor, Senhor, eu preciso falar, me dê sabedoria. Eu quero ser como uma mulher virtuosa. E eu vi uma frase essa semana de um pastor que me chamou muita atenção, e a frase dizia assim: para uma mulher sábia, presta atenção as mulheres aí, para uma mulher sábia, discrição não é a ausência de voz, é a sabedoria em saber quando o silêncio fala mais alto. O silêncio fala? Fala. O silêncio fala alto e muito alto. E os nossos filhos? Agora para a família, para as mulheres e para os homens.
Quantos filhos se portando mal? Quantos filhos perderam o respeito? Quantos filhos não sabem a hora de silenciar? Quantos filhos não respeitam mais os pais? Quantos filhos irritados que eles respondem aos pais? Por que será que tem acontecido isso? Nós temos visto muito isso. Crianças pequenas que respondem a todo tempo os pais, quando eles deviam aprender a silenciar diante dos seus pais, a autoridade sobre eles. E por que isso tem acontecido, nós temos visto? Será que nós, como pais, nós também temos dado este exemplo? De pessoas que respondem a tudo, a todo tempo, a todo momento, que buzina no trânsito, que grita com o vizinho, que grita o marido com a mulher com o marido, que fala pelos cotovelos, que não respeitam os pais. Será que eles têm visto em nós o exemplo de pessoas que sabem a hora de silenciar, que sabem a hora de calar diante da promessa da família? A família é promessa de Deus. E eu estou a todo tempo falando de promessas. Aquilo que o Senhor nos dá são promessas. Às vezes nós estamos pensando em promessas muito grandes e o Senhor pode fazer porque Ele é Deus da promessa grande, da pequena. Mas eu estou dizendo que tudo que nós temos é de Deus e promessa dEle. Então nós temos que cuidar e silenciar diante da promessa de Deus. Nós precisamos nos arrepender. Muitas vezes, não nos envergonharmos de nos arrepender, assim como João Batista pediu. Perdoa, Senhor. Eu não sou digna de desatar nem a tua sandália. Tira de mim a prepotência em querer ser a última voz. Que a última voz nossa seja a voz que clama no deserto. Prepare o caminho, endireite essas veredas tortas, porque o nosso Senhor virá. Amados, e não é fácil para mim estar falando para vocês aqui. Porque eu sou uma pessoa que sou muito tratada com o Senhor nessa área. Quem me conhece, tem uma ali que deu uma risadinha, acho que é a minha pastora, que sabe que eu gosto de falar, sabe como o Senhor me trata nessa área. Como eu aprendo com o Senhor sobre o silêncio, sobre a hora de falar, sobre a hora de ficar quieta. Tem uma frase que diz que quem fala muito dá bom dia a cavalo, não é mesmo? E eu tenho pedido para o Senhor: Senhor, só me faz falar quando o Senhor permitir que eu fale. Segura em mim tudo aquilo que não vem de ti, manipulação, prepotência, em querer sempre ter a última voz. Que eu possa ouvir a tua voz, ouvir as direções, para que eu não perca as tuas promessas. Tem muitas situações aí que às vezes nós deveríamos ter calado ao invés de falar, ou não? Ou só eu? Vai pensando aí, vai pedindo para o Senhor aquilo que Ele quer fazer no seu coração, aquilo que Ele quer tratar com cada um de nós. Sabe por quê? Porque não é o muito falar nosso, não é o blá 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 nosso. A palavra de Deus diz: somos nós que convencemos, somos nós que trazemos a promessa com a força das nossas mãos? Não. Mas é o silêncio na oração, sabendo que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Que é quem faz, quem traz, quem age, é o Espírito Santo de Deus. Então eu tenho algo para dizer para vocês. Aquietai-vos e sabei que Ele é o seu Deus.
aquietai-vos. Eu não sei o que cada um de vocês tem vivido. Eu não sei, emocional, físico, familiar, profissional, relacionamentos, mas eu sei que nós temos vivido dias difíceis. Mas eu quero dizer para vocês, assim como o Senhor disse para mim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu continuo cuidando de você. Eu sei o momento de trazer a tua promessa. Aleluia. Jesus também nos ensina que ele curava em silêncio. Jesus pode curar para que todos os olhos vejam. Ele pode fazer da forma dele. Mas nós vemos na palavra dele que Jesus curava muitas pessoas na Bíblia. E Jesus dizia assim para aquelas pessoas. Ele tocava, ele curava, ele dizia, vai e não peques mais. E não conte a ninguém. Por que Jesus dizia isso? E não conte a ninguém. E silencie. Eu perguntei para o Senhor, Pai, por quê? Porque imagine nós, vou falar de mim, não vou falar de nós não, porque tem os quietinhos, vou falar de mim, que sou faladeira. Eu já ia começar a berrar. Olha aqui, Jesus, olha como eu sou diferente, nascida de novo. Olha como eu tô, olha aqui, mudei a minha forma de falar, meu jeito de vestir, sou uma pessoa nova. Eu acho que eu falei para Deus, eu ia começar a fazer isso. Aí eu falei, por que você fala isso, Jesus? Fica quieto. Não fale a ninguém. Aí Jesus falou assim comigo. Deixe o seu silêncio falar. Sabia que o silêncio fala? Deixe o silêncio mostrar que você é uma pessoa diferente. Deixe o silêncio mostrar que você é uma nova Taloana. Deixe o silêncio mostrar que você é lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Deixe você mostrar que as suas atitudes falam. Porque sou eu que falo através de ti. O silêncio fala. E aquilo mexeu tanto com o meu coração, tanto com o meu coração. O Senhor disse, muitas vezes não precisa falar, mas que quando você precisar falar, o seu silêncio seja condizente com o seu falar. Tem muitas pessoas, amados, e eu falo isso com tristeza, que falam na rede social, falam, mas o silêncio nada fala dessa pessoa. Essa pessoa não é nada disso que ela fala. E eu pedi para o Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Ai de nós, não é, pastor? Hoje nós falávamos no começo, eu e o pastor, que ele falou com o grupo dele da prefeitura, a oração que ele sempre nos ensina, de Isaías. Ai de nós se não for o Senhor. Ai de nós, que nós possamos entender que o nosso silêncio fala por nós, quando Jesus é a nossa promessa. Quando nós cremos e temos a certeza que mesmo em silêncio, Ele é a nossa promessa. Ele é tudo que nós temos. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é quem nos justifica. Ele é quem nos transforma. Ele é quem luta as nossas guerras. A palavra de Deus, em Êxodo 14:14, diz assim a palavra do Senhor. Não precisa abrir, é um verso curto. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis, e vós se aquietem. Então quem peleja as nossas lutas?
o Senhor. O que cabe a nós? Aquietarmos e saber que é Ele que está no controle. E permanecer em silêncio não quer dizer que nós não estamos posicionados. Permanecer em silêncio é saber que nós estamos com estratégia. Não é omissão, é estratégia de oração. O silêncio é uma estratégia de guerra também. Nós acabamos de ver na palavra do Senhor. Porque o nosso silêncio está dizendo que eu entrego para Ele, para o Senhor, que pode fazer. Pode curar agora? Você crê que o Senhor pode curar agora? Você crê que Deus pode curar o teu emocional? Você crê que Deus pode mudar a sua história? Você crê que Deus pode converter aquela pessoa? Você crê que o Senhor está nos hospitais? Então aquiete a sua alma. Entregue para Deus em oração. E hoje é muito difícil, eu falei aqui, ficar em silêncio. Pois nós vivemos num mundo acelerado. Nós também conversávamos antes de começar o culto, porque tudo aquilo que o Senhor quer dizer antes, Ele trata conosco. Nós conversávamos que é muito difícil, por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo que é muita loucura. No mundo, as coisas, a rapidez, os nossos pensamentos, eles estão assim, ó. É ou não é? É ou não é, irmão? Conversava com o irmão ali. Às vezes nós estamos tentando esse silêncio e nós não estamos conseguindo. Porque aqui dentro não para, não para, não para. E aí o nosso coração começa. Acelera dentro de nós. E nós não conseguimos viver e descansar diante da promessa de Deus para nós. Que nessa noite nós possamos respirar bem fundo. Respira aí, nós estamos vivos, glória a Deus. Puxa bem fundo o ar. Silencia o teu coração. Comece a silenciar os teus pensamentos. Começa a entregar para o Senhor as tuas promessas, as que já estão aqui, as que ainda estão para chegar aqui, porque não vai adiantar a correria aqui. Nós não somos responsáveis por mudar nada com a loucura daqui da mente, mas nós podemos silenciar aqui, para mudar aqui e para mudar aqui. E para viver as promessas do Senhor diante do silêncio de Deus. Deixa Deus tocar nos nossos corações. Porque também às vezes quando nós silenciamos, o Senhor começa a nos contar coisas. Porque quando nós não silenciamos, muitas vezes nós não conseguimos nem ouvir a voz de Deus. Nós paramos, nos ajoelhamos, às vezes com a correria não dá tempo, nós vamos orando, de pé, andando no carro, não tem problema isso, mas eu quero dizer que muitas vezes nós não paramos para ouvir o que o silêncio de Deus está falando, porque nós vimos desde o começo que o silêncio de Deus é a plenitude da voz dele e fala conosco. Então nós precisamos silenciar para ouvir aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deixar Ele mexer no nosso coração, deixar Ele fazer aquilo que precisa ser feito conosco. E o silêncio não é sobre não fazer nada, como eu disse para vocês. O silêncio é o fazer tudo. É eu entrego tudo para Yahvé. Eu entrego tudo para o Senhor. Muitas vezes nós temos trocado, nós temos silenciado diante das injustiças, nós temos silenciado diante dos ataques de Satanás e feito muito barulho diante das promessas. Mas Deus quer nos ensinar hoje que se é para a gente fazer barulho, se é para a gente falar, se é para a gente fazer algo que seja diante das injustiças de Deus.
Que o Senhor levante João Batistas, que tem coragem de clamar, para que as pessoas endireitem as veredas. E que nós saibamos a hora de silenciar no deserto, para ouvir a voz de Deus e o querer de Deus. Algo que o Senhor falou ao meu coração, que nós possamos silenciar o inferno diante dos nossos joelhos. Que nós possamos calar a voz de Satanás diante dos nossos joelhos. Que o silêncio de Deus nos ensine a ficar posicionado, nos ensine a ser mulheres, homens, filhos, pessoas diferentes, nos ensine a aquietar a alma, nos ensine a entregar tudo que nós estamos vivendo, todos os nossos problemas, todas as nossas angústias diante do Senhor. E para encerrar, já para concluir, eu quero fazer uma pergunta. Quem consegue ficar em silêncio? Quem tem conseguido? Você vai fazer aí com o Espírito Santo. Faz uma análise, você e Deus. Quem tem conseguido ficar em silêncio? Você e Deus. Não é dormindo, não é mexendo no celular, não é ouvindo música, não é vendo televisão, não. É você e o Senhor em silêncio, com os seus pensamentos silenciados, ouvindo aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Aquilo que Deus vai trazer de revelação para você, para a igreja, para o lugar aonde você vive. Quem tem conseguido silenciar? Se você não tem conseguido, peça para o Espírito Santo nessa noite. Eu quero aprender, Senhor, a silenciar o meu coração, silenciar muitas vezes a minha voz, silenciar os meus pensamentos. Eu não quero fazer mais nada. Eu quero ficar eu e o Senhor. E eu quero ouvir no silêncio a tua voz. E como a voz do Senhor fala no silêncio aos nossos corações. E que o silêncio da voz do Senhor cure as nossas emoções, cure os nossos pensamentos, nos constranja, se for preciso em nós arrependimento, se for preciso mudança de rota, que o silêncio dele nos constranja, que nós saibamos falar no momento certo, diante das injustiças, mas silenciar diante das promessas de Deus, para que nós possamos viver todas elas, que nós não percamos as promessas, que nós não atrasamos as promessas por murmuração, por falação, mas que nós vivemos todas elas na integridade. Porque o Senhor, como Ele disse naquele louvor comigo, Ele confia em nós, nos filhos dEle que estão aqui, que entraram aqui com as suas dores, entraram aqui com os seus pensamentos, para entregar louvores, graças, soberania, majestade e força ao Yahvé. Nós vamos agora ouvir uma canção. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor colocar um louvor. E nós vamos silenciar o nosso coração. Aquilo que você está vivendo, eu não sei, mas o Senhor conhece. Se são os seus pensamentos acelerados,
se é o seu emocional, se é uma promessa do Senhor que você ainda não viu, mas você verá, porque o Senhor é fiel para cumprir. Se são dores na sua alma, se é no seu físico algo que você está vivendo um silêncio de Deus, você vai colocar diante do Senhor. Coloque a mão no seu coração, na sua cabeça, se ajoelhe, venha para o altar. Você tem liberdade para orar, para ouvir a voz do Senhor nesta noite. Amém?
Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos nesta noite. Nós estamos diante de Ti. Nós queremos descansar diante das nossas preocupações, diante das incertezas, das dúvidas, das dores. Nós entregamos para Ti, pois nós sabemos quem tem cuidado de nós. Nós sabemos que o Senhor não dorme nem cochila, que os Teus olhos estão sobre nós, nos guardando, nos livrando. Posiciona a nossa vida, posiciona em oração, que nós possamos nos silenciar diante das lutas, papai, em oração, tendo a certeza do cumprimento da Tua palavra, da Tua promessa, pois o Senhor não mente. Pai, nós vemos, Senhor, hoje na Tua palavra, uma promessa que levou 400 anos e que ela se cumpriu. Uma promessa que em silêncio por 400 anos o Senhor estava lá. O Senhor estava no silêncio. E o Senhor cumpriu a Tua palavra, enviando o Seu Filho, trazendo um mensageiro para dizer: olha, endireite o caminho e as veredas, pois Ele chegou e Ele batizará com o Espírito Santo, e Ele está com vocês até a consumação dos séculos. Obrigada, Jesus. Porque mesmo diante do silêncio, nós cremos nas Tuas promessas, pois nós temos a certeza que o Senhor não nos deixa, que o Senhor não nos abandona. Toca no nosso coração, toca nos nossos lábios, toca nas nossas emoções nesta noite e traz sobre nós cura. Traz sobre nós refrigério, traz sobre nós paz, traz sobre nós renovo. Renova o nosso emocional, renova o nosso físico, pois nós descansamos na Tua presença, na presença do grande Eu Sou. Nos fortalece nesta noite, papai, e nos ensina a silenciar diante das Tuas promessas. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês e que nós possamos aprender com o silêncio da plenitude audível da voz e da existência desse Deus que cuida de cada um de nós. Amém? Deus abençoe.